Deve ter pegado, né? Foi uma palma dramática. Ponto inicial hoje, a gente vai falar sobre dicas de como fazer um café coado digno, decente, basicamente. Lógico que a gente também não quer mudar o método de café de ninguém. Cada um faz o café que quiser, beleza? Então, dicas de café digno, decente, de acordo com os nossos padrões. De acordo com os nossos padrões e algumas dicas semi-profissionais, profissionais, alguma coisa do tipo assim. Hoje a gente vai usar um café muito especial que chegou pra gente semana passada. Presentinhos do Brasil. Presentinho do Brasil. Chegou nosso café do Vila Café. Literalmente recebidos. Literalmente recebidos. Nós já estamos com recebidos já, hein? Então recebemos um café do Brasil. Nós temos um moedor de café, pois o café que a gente vai usar aqui é em grão. Os dois que tem aqui são em grãos e a gente vai explicar o porquê também. Temos uma chaleira comum aqui só para aquecer água, que eu descobri que quem toma café com açúcar não dá para usar, porque você não pode aquecer água com açúcar aqui dentro, né? Então, coisas que descobrimos recentemente. Isso aqui é o passo mais importante. Tem uma balança, é nossa primeira dica, já de cara, já que eu estou mostrando, né, a nossa mesinha de café. Tem uma balança que vai fazer muita diferença em tudo basicamente, desde coisa para cozinhar até para café ou qualquer chá ou qualquer coisa. Mas no café especificamente é imprescindível porque garante que você tenha consistência na hora de fazer café. Então você vai sempre conseguir fazer um café de acordo com o seu gosto, assim que você descobrir os números mágicos que funcionam para você. É muito importante ter números, porque senão você nunca sabe qual café que você está fazendo, como você está fazendo e como você chegou naquele resultado. Então, se você chega num resultado, vou dar um pequeno exemplo, nós estamos usando cafés gourmets, né? Cafés de qualidade premium para cima, pois é o que a gente normalmente toma dentro de casa, é o que a gente escolheu tomar. A gente refinou um pouco o gosto para poder tomar esse tipo de café. Só que também não adianta comprar esse tipo de café e fazer de qualquer forma, você não tem nenhum dado do que você está fazendo. Por quê? Se você chegar num ponto de café, que seja qualquer café, seja um tradicional, seja um extra forte, todos podem ter suas certificações, seus selos e tudo mais, mas tendo este café e você chegando num resultado que você não gostou, você não sabe qual que foi o resultado que você não gostou. É assim com quase todos os produtos. Você tem uma fórmula para fazer o seu café. Então, a dica número 0 tenha uma fórmula para o seu café. E para fazer o seu café, a primeira dica seria ter uma balança que meça pelo menos 0,0, um zero depois da vírgula, né? Possa medir um zero depois da vírgula, porque às vezes você tem uma fórmula que é 25,5 gramas de café para tantos ml de água, né? Então você pode utilizar a balança para tudo no seu café, beleza? E acho que a segunda dica pode ser escolha um método que seja confortável para você e que funcione de acordo com o seu gosto pessoal. Eficiente. A gente gosta muito de coado e gosta muito de expresso. A gente tem, né, opções, mas acaba que no dia a dia, quando a gente quer tomar uma quantidade maiorzinha de café, porque o expresso dá de 30 a 60 ml só, a gente usa muito o coado. E o primeiro método que acho que todo brasileiro vai ter um contato em algum nível é o coadinho do café Melita. Uma coisa que a gente faz, que faz parte da dica número 2, se você for usar um método coado, escolha um filtro de papel ao invés do velho e bom filtro de pano. Minha mãe tá ali revirando os olhos, porque ela é a rainha do filtro de pano. Porque a vantagem do filtro de papel é que a gente vai utilizar 2 cafés com perfil bem diferente um do outro. O filtro de pano acumula. O filtro de pano agarra mesmo, assim, vamos falar a palavra bem aberta, assim, até porque a gente está fazendo também um método simples que todo mundo tem. A gente poderia abrir a gaveta aqui e tirar 6 métodos diferentes, mas a gente quer ficar o mais próximo possível, que é dar a dica desse café, do café coado, que a gente faz ou de pano ou aqui no de papel, que é a nossa dica, né? No pano? Não, pode usar de pano para poder fazer, a gente não vai restringir. A gente não vai restringir, você não precisa sair agora correndo aí e comprar um filtro de papel. Mas, se você é uma pessoa que gosta de experimentar vários cafés, gosta de estar fazendo sua compra e esse aqui eu quero levar para casa experimentar essa semana.
O filtro de papel vai garantir que você consiga experimentar aquele café específico. Porque como o de pano garra, gruda, junta, acumula sabor ao longo do tempo, você não consegue se livrar do sabor que ficou agarrado ali no pano. O filtro de papel, você terminou de utilizar, joga no lixo, pega um novo, é papel, é compostável, faz bem pro planeta. Se tiver como opção, escolha ainda o de papel marronzinho, que ele não é branqueado, menos químico. E tá aí, método e filtrinho de papel. Só para poder complementar, a gente tem aqui o filtro 102 que a gente está usando, que é um médio, do tamanho de uma mão aqui, ó. E o filtro de papel, que é o que a gente está usando, a gente faz uma dobrinha nele para não colocar ele de qualquer forma assim e abrir. E colocar, não só soltar ele assim. A gente primeiramente dobra aqui na lateral. Isso. E depois dobra aqui embaixo. Para poder utilizar ele certinho. E também para evitar de abrir. Quem nunca abriu um filtro depois dele estar coando, foi dar uma puxadinha assim, alguma coisa e abriu. Que essa é outra dica também. Nunca mexa no filtro depois que ele já está coando. Deixa o filtro lá. A dica o quê? Beleza? Número 50. A próxima dica que a gente vai falar um pouco aqui nos cafés é em relação à data de validade. E é exatamente isso que eu vou falar. Data de validade. Beleza? Por que data de validade? Se você está comprando um café qualquer no supermercado e que seja de grande escala, em produção de grande escala, por exemplo, esses dois aqui é de produção de média escala. Então é para um mercado selecionado, para quem decide tomar esse tipo de café. Beleza? Agora, para quem toma um café tradicional de mercado, vou dar um exemplo brasileiro. Para quem toma um Três Corações, um café Melita mesmo, que é um excelente café e é uma excelente dica para vocês, é tomar um café tradicional Melita. Mas se você toma um tradicional da Três Corações, da Pilão ou qualquer outra marca que seja, eles nunca vão te dar a data de fabricação, a data que eles torraram o café ou a data que eles envasaram o café para você. Ou seja, o que vocês têm que ficar atento é o seguinte: no Brasil e tanto aqui na Europa, você só pode ter no máximo de data de validade 1 ano, a partir do dia que foi fabricado. No caso do café, na maioria das vezes vai ser a partir do dia que foi torrado. Então, se a empresa, por exemplo, Vila Café aqui, ela dá a data de fabricação e de validade. Então, no Vila Café, a gente tem a data de fabricação lá, tem o FAB, né, 28/1/2021, e a data de validade 27/1/2022, beleza? O que significa isso? Esse café ou foi envasado ou foi torrado dia 28/1/2021. Então esse café é bem recente, é bem fresco, é o que a gente sempre tenta procurar no mercado. Se o café não tivesse data de fabricação, a gente teria que trabalhar com data de validade. Então vamos fazer uma receitinha aqui básica. Vou utilizar 30 gramas de café e vou utilizar 500 ml de água, beleza? Essa vai ser a nossa proporção de hoje. E 0 gramas de açúcar. Então vai dar uma proporção de 1 para 16. Tem essa proporção também. A gente pode fazer o seguinte: se a gente fizer 10 gramas de café para 100 ml de água, a gente tem 1 para 10. Então, como nós vamos fazer 30 gramas de café para 500 ml de água, é só você dividir 500 por 30. Vamos arredondar para 16. Vamos falar que é 16. Para cada 1 grama de café, vai 16 gramas de água. Isso é um café muito, muito ralo para muita gente. Para muita gente é um café fraco, que a gente também não usa essa palavra. A gente fala um café sem corpo, beleza? Mas essa é a nossa receitinha, tá bom? Passou. Tá, então vou passar então. Vai fazer 35? Mudei a receita. Vamos pro outro barulhinho da felicidade, hein? Pena que não dá pra passar cheirinho, né? Porque cheirinho de café moído na hora. Pra quem não tiver condições de comprar um moinho pra própria casa elétrico, você pode comprar um manual. A gente recomenda? Mais ou menos! Depende da sua paciência. Depende da sua paciência, porque para moer 25 gramas de café aqui, ele demora, sei lá, alguns 5 minutinhos. Não.
Uns Não, 3 minutinhos, beleza. Tudo bem, 30 gramas de café sim, vai demorar uns 5 minutos. Então ó, no braço você vai girando igual manivela e você tem o seu café moído na hora, feito à mão. É excelente para poder viajar. Realmente isso aqui é excelente para poder viajar. Se você tem um kit da Presca, que a gente vai falar também algum dia, é excelente, porque aí você leva seu moinho manual, leva seu cafezinho, leva sua Presca e arruma água de alguma forma. Tira do carburador do carro. Bom, próximo passo para a gente poder fazer nosso cafezinho da alegria. A gente tem aqui a chaleira própria, né, que chama bico de ganso, mas para a gente ficar o mais próximo de vocês possível, porque eu imagino que ninguém tem isso aqui em casa, nós vamos utilizar a nossa chaleirinha. Então é o seguinte, para poder usar filtro de papel, até o filtro de pano também, é você fazer, como diria minha avó, curtir o método, que é você limpar o seu método. Todos os métodos de café é muito bom fazer isso, todos, sem exceção. Vai fazer na French Press, passa uma água quente nela primeiro. Vai fazer nessa daqui, no filtro de papel, passa uma água quente no filtro de papel primeiro. Então, vou passar uma água quente aqui. Isso já começa a igualar a temperatura do método com relação à bebida final que a gente vai fazer, né, o café. E no caso do filtro de papel, vai lavar de qualquer químico que tenha ficado, especialmente no caso do filtro branco, que ele tem um tratamento químico para poder ficar branco. Então, curtir ele vai garantir que qualquer resquício de químico saia nessa água que a gente não vai utilizar. E já vai garantir a temperatura ideal ali do método que eu utilizar para fazer o café. Aí, esse daqui já tá limpo ali, só tô deixando terminar de pingar. Vou passar uma água no recipiente que eu vou tirar, que poderia ser a garrafa de café. Basicamente lembrando a garrafa de café, né? Se você limpar a garrafa, se você passar uma água na garrafa de café, basicamente está curtindo o seu recipiente, o seu reservatório. E para quem tem a garrafa térmica de café e você faz seu cafezinho lá todo dia, curtir o método, vai garantir que o seu café fique quente por mais tempo. Então a gente tem nosso método pronto para poder utilizar. Peguei meu café moído. Então vamos lá, a gente já tem o nosso cafezinho aqui, ou moído, se você comprar ele moído, né? Ou em grão, que você vai moer na sua casa na hora, ou no seu moinho automático, ou no seu moinho manual. Uma ideia legal também para comprar café e para quem quiser apoiar pequeno comércio local, é buscar cafeterias pequenas na sua região. Você vai trocar uma ideia com o barista, vai pedir uma recomendação, por exemplo, de um café em grãos. A maioria das cafeterias vão ficar super felizes em moer para você o café na hora que você comprar na cafeteria. E aí, mesmo que você não tenha um moedor em casa, você pode comprar um café de excelente qualidade, apoiar um pequeno comerciante local e levar para casa um café, uma embalagem fresca. Então, é bem legal de procurar pequenas cafeterias na sua região. Gente, o cheiro de café moído na hora é muito absurdo, muito mesmo. Então, a gente tem aqui 34, 35 gramas de café, porque eu esqueci de tarar aqui, então é sempre bom lembrar de tarar a balança também. E aí, o que você vai fazer agora? Agora eu vou tarar a balança, né, porque senão não esquece. E é o seguinte, cálculo básico da vida, 1 ml de água é igual a 1 grama. Então, vamos lá colocar o nosso cafezinho. A gente tem 35 gramas, vou fazer 500 ml. Ó, uma coisa, coloca um pouco de água até cobrir o seu pó de café e para. Porque aí você vai fazer a primeira infusão do seu café. Vamos lá, copos para tomar café. Vou colocar num copo transparente e no outro copo transparente. Por que eu vou colocar nesse copo aqui? Porque bilhões de pessoas tomam café nisso aqui, que é de tomar pinga.
Mas eu vou fazer o quê, né? É de tomar cerveja no boteco. E tomar pinga também. Pinga pode tomar aqui também. Então, ó, passei a aguinha no copo, né? Curtiu o copo? Você vai passar no seu também? Claro. Tá escrito copo americano. Aquele copo mesmo. Mas isso é um copo Lagoinha. Lagoinha em Belo Horizonte, né? Enfim. Então, nosso cafezinho tá aqui. Isso aqui é um café que ninguém que tomaria falaria assim, isso é um café forte, porque não é. Isso aqui não é um café muito encorpado, mas dá pra você ver a luz lá do outro lado, nossa luz. Então, ó, olha a cor. Não é um café água de batata, não é. É um café bem tirado. É um excelente café. Porém, é aquele negócio, essa aqui é a nossa receitinha. Você pode anotar os números do seu café e descobrir qual que é a melhor receita que você tem, quais são os melhores números para você, tanto com água, quanto com pó, quanto com açúcar. Mas a gente pode falar mais baixo. Então você pode fazer do melhor jeito possível para você. Tanto esse negócio do açúcar também é outra coisa. Não te desencoraja a não colocar. Até porque se você for comprar um café extra pode, talvez você precise realmente. É mais difícil você tomar um café puro, sem açúcar. Mas anote quanto de açúcar você está colocando, para você saber exatamente a sua fórmula do café, beleza? Isso não vai tomar muito tempo, isso não é para você fazer de manhã na correria, é para você fazer no final de semana, no sábado, no domingo, aí você anota, vê direitinho. Incrivelmente mais do que a gente. Possivelmente a gente traz alguns aí para poder falar com a gente. Ia ser bem legal. Tem muita gente que a gente admira pra caramba. No Brasil, aqui. E esse é o nosso cafezinho. Esse é o nosso cafezinho coado. Fique aí com nossas dicas. Veja os outros vídeos. Deixa um like aí. Se inscreve no nosso canal que a gente tá precisando de um pouquinho só de inscritos, tipo 1 milhão. É só isso que você quer. E a gente vai falando mais delicioso. sobre nossa vida aí, nossos métodos de café. Em breve mais vídeos com outros métodos, outras curiosidades e aí vocês assistem com a gente, beleza? Beijo pra todo mundo, tchim e obrigado. Como diz aqui nosso pessoal aqui. Nossa plateia. Nossa plateia. Tchim, tchim, obrigado. Beijo. Tchau.